Gente, eu vim aqui trazer uma palavra nesse dia de meditação para a sua vida, para a minha vida também, porque eu acredito que ninguém traz uma palavra sem ser pela orientação do Senhor. E nessa manhã Deus tem me incomodado muito já há algum tempo para mim trazer uma palavra de experiência, de incentivo, de motivação para a sua vida, para renovar a tua fé. Para saber, principalmente, que não é só você que passa por tribulação, por luta, por perdas, por coisas que às vezes você até se decepciona e se pergunta: onde que está o meu Deus? Esse Deus que eu creio, esse Deus que eu falo, esse Deus que eu anuncio. Pois é, eu quero dizer para você que esse Deus está aí do seu ladinho. E o título dessa palavra que eu trago para você nessa manhã é o seguinte: o resultado da tribulação vai depender da sua posição. Ou seja, de como você está encarando a sua tribulação. Você está encarando murmurando, reclamando, perdeu a visão do que Deus tem para você, do que Deus te chamou? Pois é, e eu quero trazer essa palavra baseada nas experiências de Davi. Porque nesse momento nós lá na igreja nós estamos estudando sobre Davi, estamos estudando o livro de 1ª e a 2ª Samuel, e essas coisas fluem muito no meu coração, principalmente eu que tenho a responsabilidade de uma das professoras da Escola Dominical das Mulheres. Então eu quero dizer para você nessa manhã o seguinte: quando a gente olha para a história de Davi, a gente fala muito que Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas um homem segundo o coração de Deus que errou tanto, né? Que fez tantas coisas erradas, só que a diferença, sabe qual foi? A humildade e o quebrantamento do coração de Davi. Você tem sido humilde, você tem se quebrantado, você tem reconhecido até as áreas que você erra. Isso é importante, porque muitas vezes a gente só cobra, fala, e não cobra só dos irmãos não, cobra do irmão, cobra do pastor, o pastor não me visitou, a irmã não fez isso por mim, ninguém me olhou, as pessoas só oram, mas não faz nada, e aí? E muitas vezes o pior é quando a gente vai para Deus e acha que Deus está fazendo tudo errado. Como que Deus pode permitir eu passar essa luta, essa tribulação? Pois aí eu quero dizer, o que Davi errou? Aí a gente vê lá no capítulo 18 de 1 Samuel, no verso de número 7, 8 e 9, ali resume o ciúme e o ódio de Saul contra Davi. Enquanto Saul deveria honrar e ficar feliz e satisfeito de ter um guerreiro, uma pessoa, sabe, que luta sem medo de enfrentar as batalhas do lado dele, ele ficou com ciúme. Como que pode Davi matar mais inimigos do que eu e as mulheres dançarem, cantarem na festa de comemoração e jogar isso na minha cara? Como que pode uma coisa dessa? Eu sou o rei, Davi é quem? Mas Davi sabia quem ele era, porque ele já era ungido, ele já era separado, ele já estava preparado. Só que ele tinha que esperar o tempo dele. Ele não foi levantado para ir lá e destronar e desonrar Saul. Ele foi levantado para esperar, para honrar o Senhor. E ele aguardou. Mas enquanto ele aguardou, ele passou por um processo. Processo esse de humilhação, de fugir, de repente passar fome, frio e ter que pedir guarida até os inimigos filisteus. Olha como que pode uma coisa dessa. Aí você me diz, o que isso tem a ver com a minha vida? Às vezes você está ali orando, buscando, trabalhando e tudo vai de mal a pior. De mal a pior. Lá na sua casa, no seu casamento, seus filhos numa rebeldia. Tudo muito difícil. E aí você, sem perceber, perdeu a visão que o Senhor te separou, que o Senhor te ungiu, que o Senhor te chamou para grandes coisas. Você não consegue enxergar que o Senhor está te moldando, está te preparando, está edificando a tua vida. Você só consegue ouvir as pessoas falando assim: ué, ela não é uma pessoa ungida? Ele não é um homem de Deus? Cadê o Deus dele? Cadê? Está sendo perseguido, está sendo humilhado? Aí você me diz assim: missionária, é fácil você falar, e você... Eu posso falar sobre isso. Desde quando eu cheguei na casa do Senhor, nesses 31 anos de caminhada na presença do meu Deus, eu sei o que eu tenho passado. E quanto mais eu sou moído, quanto mais tribulações eu passo, mais o Senhor edifica a minha vida, mais o meu ministério fica sólido. E eu não entendia, porque há anos atrás falavam assim para mim: olha, mulher de Deus, você vai pregar, você vai falar de coisas tremendas, que o mundo vai se calar para ouvir você falar de coisas tremendas.
O que eu imaginava? Eu vou subir numa honra, numa popa. Olha, a tua palavra vai atravessar os oceanos. E eu imaginava que eu ia pegar uma mala e eu vou viajar para muitos lugares. E aí o nosso eu envaidece, sabe? Mas aí, de repente, sabe o que aconteceu? Muitos de vocês já até conhecem uma parte. O câncer chegou. E antes do câncer, o meu filho foi assassinado, o meu primogênito. Missionário, teu filho foi assassinado? Como assim? Foi assassinado. Meio tinha de algumas coisas, umas amizades erradas, e a gente fica orando, e tem mulheres que pensam assim, eu estou no Senhor, a morte não vai chegar na minha casa. Isso não vai acontecer, acontece sim, sabe por quê? Porque os filhos não são seus. Você tem que educar, você tem que ensinar a palavra, mas as escolhas são deles. As escolhas são deles. É doído falar isso, mas é verdade. As escolhas são deles, assim como as escolhas de como passar a tribulação são suas. Você escolhe como que você vai passar. Você vai passar a tribulação com honra ou você vai passar chorando, vai ficar aí deitado, sentado e reclamando e falando que Deus não é Deus? Pois eu te digo, Deus é Deus. Deus é Deus. Porque o meu ministério se consolidou mais ainda depois de tanta tribulação, de tantas tragédias, meias tragédias. São tragédias, sim, mas... Porque logo após ter perdido um filho, eu fui para uma mesa de cirurgia, operar uma coluna, colocar um monte de parafuso nas costas, e quando eu estava reaprendendo a andar, chegou um câncer chamado fibrosarcoma de michóide na minha coxa, a qual me limitou a andar. Hoje eu ando com a ajuda de uma muleta e muitos irmãos, não estou falando de ímpio, falam assim, como que pode você, uma mulher de Deus, aceitar andar de muleta? Pois é, você só aceita só o que é bom? Seu Deus só é Deus quando você está por cima? Seu Deus só é Deus quando você está vencendo, quando você está, digamos, humilhando o inimigo? Seu Deus é Deus principalmente quando você entende que Ele é Deus mesmo quando a situação está ruim, mesmo quando a tragédia chega. Nosso Senhor Jesus não deixou de ser santo, não deixou de ser o primogênito de Deus quando morreu por mim e por você lá na cruz. Ele não desistiu de você. Eu aprendi uma coisa, faz tempo que meu pastor não fala isso na igreja. O nosso Deus, ele não está preocupado da forma que você vai partir desse mundo físico. Ele está preocupado de como está o seu coração, a sua fé e a sua intimidade com Ele para partir. Porque você não sabe quando você vai partir, você não sabe quando você vai morrer. Mas, no entanto, você perde tempo para ficar reclamando. E eu vou mais longe, lá no livro de Samuel, em 2 Samuel, no capítulo de número 12, a partir do verso 21 até o 24, fala sobre a dor da perda. Davi cometeu erro, cometeu pecado, todo mundo sabe, ali com Betseba. E aí chega o filho tão amado, meu Deus, aí ele estava muito apaixonado por Betseba, aquele filho do amor. Filho do amor. Mas aí o que acontece? O filho fica gravemente doente, essa criança. E Davi vai lá para o joelho, Davi se humilha, Davi veste trapo, cinza e tudo, e clama, e jejua. De repente você está jejuando, orando. Eu jejuei anos pelo meu filho. Eu clamei anos, eu fui para a consagração, eu pedi para irmãs de Deus, e várias profecias eu recebi que o meu filho ia ser um grande homem de Deus, pregador da palavra. E aí? A notícia chegou. Seu filho está morto. E aí? E se eu ficasse presa, chorando pela vida do meu filho? Se eu ficasse presa, eu tenho outros 3. Se eu ficasse enxergando só isso, me dói, sinta falta, missionário, seu coração é de ferro. Não é não. Tem noite que eu choro, no caladinho do travesseiro, no calado da noite, o coração dói. Dia das Mães está faltando 1 na mesa. Mas eu tenho mais 3. Eu tenho mais 3, que são uma bênção. E eu tenho o privilégio de ter tido o Flávio. E o Flávio errou, fez as coisas erradas lá fora, mas ele nunca deixou de ser filho. Um filho que nunca me desrespeitou.
Foi morar longe da minha casa porque ele falou: eu te respeito, mãe, e sei quem é a senhora. Isso não vale? Deus não me guardou, Deus não me poupou? Hã? Olha para o lado. O que Deus tem te poupado? O que Deus tem falado com você? Levanta. Não enterra teu ministério. Não enterra. Quando Davi viu que aprove Deus de levar o seu filho, os seus servos falaram assim: ué, Senhor, tu estava aí caído, com fome, sem comer, chorando. E de repente já levantou e comeu e vestiu. Como é isso? Aí Davi falando, eu parafraseando nas minhas palavras, não posso fazer mais nada. Não posso fazer mais nada. O que eu tinha que fazer por ele, eu fiz. Aprove Deus de levá-lo. Agora, vamos seguir em frente. Você acha que Davi esqueceu? Claro que não esqueceu. Mas olha que coisa tremenda. Do mesmo ventre nasceu Salomão. Mas se Davi ficasse chorando lá, será que Salomão tinha nascido? Será que Salomão seria um grande homem que a gente vê na palavra? Será? A sua casa foi honrada? Foi. Passou lutas, mas seguiu, batalhou, guerreou. Ei, os dias são maus, findo, a violência está aí. Mas o seu Deus não mudou, o meu Deus não mudou. Ele te chama, levanta, enfrenta a sua tribulação, a sua guerra, é tua, é com você. Não use as mesmas armas que o inimigo está usando contra a tua vida. Eu estou vendo servos do Senhor se comportando da mesma maneira que o mundo se comporta. Fez comigo, eu vou fazer também. Deus entende. Eu sou humano. Que isso? Você é humano sim, você é carne sim, você sente sim como eu sinto. Mas você tem o Espírito Santo de Deus para te orientar. Ele quer o melhor para você. E você só vai receber o seu melhor se você for melhor. Se você está reagindo como as pessoas estão reagindo, como você vai receber o melhor? O resultado da tua batalha, o resultado da tua tribulação, depende da sua posição com Deus. Depende da sua posição com Deus. Eu deixo essa palavra para o teu coração, para a meditação da sua vida. Não